Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Brasília se prepara para a delação premiada de Daniel Vorcaro. Gilmar Mendes anula a quebra de sigilo de empresa com participação no Tayaya Resort. Donald Trump ameaça destruir campos de gás do Irã após ataques contra o Catar. Irã volta a lançar mísseis no Oriente Médio. 2 crianças morrem tentando fugir de incêndio em Recife. Palmeiras e São Paulo dividem liderança após derrota tricolor. E a Finlândia é eleita o país mais feliz do mundo pelo 9º ano seguido. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A defesa de Daniel Vorcaro propôs ao ministro André Mendonça, o relator do caso do Banco Master, uma delação premiada com a participação da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República. Nessa semana, o banqueiro recebeu 13 atendimentos de advogados na Penitenciária Federal em Brasília. José Luiz Oliveira procurou a Polícia Federal e o ministro André Mendonça para negociar um acordo de delação premiada do dono do Banco Master. O ministro relator sinalizou positivamente a ideia para evitar questionamentos no futuro. Informações dão conta que o plano inicial de Vorcaro é delatar políticos e poupar os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ao temor de que Paulo Gonet não aceite uma delação contra o STF. Nesta semana, Daniel Vorcaro esteve muito ocupado na Penitenciária Federal em Brasília. Segundo registros do local, ele recebeu 13 atendimentos de advogados cadastrados. Policiais da unidade revelaram que a rotina e as funções precisaram ser readequadas para chegadas sem agendamento dos advogados. Segundo eles, a presença dos profissionais no local tem sido mais longa do que o habitual. Quem também está se preparando para a delação de Daniel Vorcaro é o Congresso Nacional. O empresário possui vínculos com autoridades e parlamentares, e isso tem assustado Brasília. Um exemplo dessa conexão é o vazamento de informações sobre festas íntimas do banqueiro com membros do Centrão. Mas há nomes da esquerda envolvidas com Vorcaro. Uma empresa em nome da nora de Jacques Wagner está na folha de pagamento do Banco Master. O político é líder do governo petista no Senado Federal. Boni de Bonilha é formada em Direito e florista e foi contratada para prospectar operações e crédito consignado para o Master. Segundo informações, o banco pagou ao menos 11 milhões de reais à empresa de nora de Jacques Wagner. Procurado, o senador afirmou que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de uma empresa com participação no Tayaya Resort. Gilmar Mendes disse que a aprovação do requerimento pela CPI do crime organizado foi feita em bloco, o que seria inconstitucional. E em meio às discussões sobre o novo regulamento das redes sociais, o presidente Lula assinou os decretos do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Nesta semana, as redes sociais já começaram a pedir identificação e os documentos dos usuários. O presidente Lula assinou 3 decretos para regulamentar o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. A lei que protege crianças e adolescentes na internet começou a valer na terça-feira e precisava de decretos para regulamentar alguns pontos. O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital foi sancionado pelo presidente em setembro do ano passado e obriga redes sociais a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdo prejudicial, incluindo exploração sexual, violência, danos à saúde mental, pornografia e a promoção de bebidas alcoólicas, tabaco e jogos de azar. Um dos decretos é sobre a regulamentação do Estatuto, com mais detalhamento das regras e das responsabilidades. Outro decreto determina a criação de um centro na Polícia Federal para receber denúncias de potenciais crimes contra crianças e adolescentes provenientes das plataformas. Um terceiro decreto é sobre a nova estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 14,75% ao ano. Os diretores citaram a guerra no Oriente Médio como um ponto de atenção para o futuro da Selic. O Banco Central do Brasil cortou juros pela primeira vez em quase 2 anos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,75% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. No comunicado, o Copom afirma que o aumento das incertezas provocado pela guerra no Oriente Médio exige mais cautela. A autoridade monetária não descartou rever o ciclo de baixa, caso seja necessário. O comitê reafirma celeridade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo, destacou o comunicado do Copom. Desde junho do ano passado, a Selic estava em 15% ao ano. A última vez que o Copom reduziu os juros foi em maio de 2024. O Banco Central norte-americano manteve as taxas de juros do país inalteradas, entre 13,5% e 3,75%. O presidente da instituição disse que as repercussões dos acontecimentos no Oriente Médio na economia americana são incertas, mas o aumento dos preços da energia vai elevar a inflação. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir os campos de gás do Irã se Teherã prosseguir com os ataques contra o Catar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação em sua plataforma Truth Social ameaçando explodir maciçamente a totalidade do campo de gás de South Pars, no Irã, parte da maior reserva de gás natural do mundo, caso a República Islâmica ataque o Catar. Ele também confirmou que o ataque de quarta-feira contra o campo de gás iraniano no Golfo foi responsabilidade de Israel e que Washington não tinha conhecimento da ação. Em retaliação, o Irã atacou na quarta-feira a área de Ras Laffan, no Catar, o maior complexo industrial e porto de exportação de gás natural liquefeito do mundo, e voltou a atacar o local nesta quinta-feira. A empresa estatal de energia Qatar Energy relatou danos consideráveis na madrugada de quinta-feira, mas o Ministério do Interior disse que os incêndios provocados pelo ataque foram controlados e não relatou vítimas. O Catar é o segundo maior exportador mundial de GNL. O Ministério das Relações Exteriores do país lamentou que os ataques na região ultrapassaram todas as linhas vermelhas por terem como alvos civis, assim como instalações civis e vitais. O novo episódio da guerra, iniciado em 28 de fevereiro pela ofensiva de Israel e Estados Unidos contra o Irã, provocou a disparada dos preços do petróleo, levando o barril de Brent a uma cotação de mais de $112 ou R$583 nesta quinta-feira. E o Irã iniciou uma nova fase de ataques contra instalações de energia ligadas aos Estados Unidos após um ataque israelense ao maior campo de gás do mundo. A quinta-feira foi de muita violência no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel voltaram a atacar o Irã com força, que revidou mirando instalações energéticas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram fumaça subindo das refinarias de petróleo em Haifa, após um ataque de mísseis balísticos. As principais nações da Europa afirmaram em uma declaração conjunta com o Japão que tomarão medidas para estabilizar os mercados de energia e que estão prontas para participar de esforços apropriados para garantir a passagem segura pelo Estreito de Hormuz. Ao lado da primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, Donald Trump afirmou que não vai colocar tropas americanas em lugar nenhum. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje ter atingido um caça F-35 dos Estados Unidos. Segundo a nota, o avião foi seriamente danificado. O capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, afirmou que o caça de quinta geração estava cumprindo uma missão de combate sobre o Irã, quando foi obrigado a realizar um pouso de emergência. Hawkins disse ainda que a aeronave pousou em segurança e que o incidente está sendo investigado. No sul do Líbano, um repórter escapou por pouco de ser atingido por um míssil enquanto fazia uma transmissão. Steve Sweeney e o cinegrafista Ali Rida, que trabalham para a TV estatal russa RT, tiveram apenas ferimentos leves e passam bem. O cinegrafista acusou Israel de ter atacado a equipe de forma deliberada.
A Agência Internacional de Energia Atômica está em alerta após um ataque contra uma usina iraniana. A Agência Internacional de Energia Atômica foi informada pelo Irã de que um projétil atingiu as instalações da usina nuclear de Bushehr na noite da véspera. Segundo o comunicado do órgão de vigilância nuclear da ONU, não há registros de danos à usina nem de feridos entre os funcionários. O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou seu apelo à contenção durante o conflito, a fim de evitar qualquer risco de acidente nuclear. A Rússia, que ajudou a construir a planta e mantém funcionários no local, afirmou ter recebido um relatório sobre um ataque com míssil ao perímetro interno da usina, que abriga um único reator nuclear de energia em operação da República Islâmica. Condenamos veementemente o ataque com mísseis irresponsável e completamente inaceitável lançado contra o perímetro interno da usina nuclear de Bushehr, a poucos metros do reator em operação. Teherã está sob duras sanções dos Estados Unidos desde 2018, quando Washington se retirou de um acordo que concedia alívio das sanções ao Irã em troca de limitações às suas atividades nucleares, destinadas a impedir o desenvolvimento de uma ogiva atômica. O Irã negou repetidamente qualquer intenção de desenvolver armas nucleares, insistindo que suas atividades são inteiramente pacíficas. Ainda nesta quarta-feira, Tulsi Gabbard, uma aliada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diretora de inteligência nacional, afirmou para a Comissão de Inteligência do Senado que o Irã não estava reconstruindo suas capacidades de enriquecimento nuclear, destruídas em um ataque conjunto com Israel em junho de 2025. A declaração contradiz as justificativas de Trump para a guerra, que disse reiteradamente que ordenou o ataque contra a República Islâmica, em colaboração com Israel, devido a uma ameaça iminente. Após o bombardeio de junho de 2025, o republicano declarou que os Estados Unidos haviam destruído completamente as instalações nucleares do Irã. No entanto, desde o início do atual conflito, em 28 de fevereiro, Trump sustenta que Teherã estava a poucas semanas de obter uma bomba atômica, uma ideia não compartilhada pela maioria dos observadores e alegada apesar das conversas em andamento sobre um acordo nuclear. O FBI abriu uma investigação contra o ex-diretor de contra-terrorismo que renunciou ao cargo após um vazamento de informações confidenciais. Na carta enviada a Donald Trump, Joseph Kent disse que não poderia apoiar a guerra em curso no Irã. A Casa Branca se manifestou sobre o episódio e disse que as declarações do ex-diretor são falsas. O ex-diretor de contra-terrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent, que renunciou ao cargo na terça-feira em protesto contra a guerra com o Irã, é investigado pelo FBI. De acordo com veículos da imprensa americana, que citaram fontes anônimas, a investigação, por suposto vazamento de informações confidenciais, é anterior ao pedido para deixar a função. Em sua carta de renúncia, Kent escreveu ao presidente Donald Trump que não poderia em sã consciência apoiar a guerra em curso no Irã, que a República Islâmica não representava uma ameaça iminente e que estava claro que a guerra foi iniciada por causa da pressão de Israel e de seu poderoso lobby nos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, rejeitou o que classificou como afirmações falsas no documento e considerou insultante e ridícula a sugestão de que a decisão de ir à guerra foi tomada em função da influência de outros. Em entrevista ao apresentador de direita Tucker Carlson, o ex-integrante das Forças Especiais Boinas Verdes disse: "Não havia nenhum relatório de inteligência que afirmasse: olha, em tal data os iranianos vão lançar este grande ataque surpresa, e que Washington sabia que os iranianos atuariam com medidas de represália." E a passagem de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito foi reaberta nesta quinta-feira. A passagem de fronteira de Rafah entre Gaza e Egito foi reaberta nesta quinta-feira pela primeira vez desde que Israel fechou o ponto em 28 de fevereiro, quando lançou ataques conjuntos com os Estados Unidos contra o Irã. A emissora Al-Kahara News, próxima dos serviços de inteligência egípcios, anunciou que a passagem foi reaberta nos dois sentidos e divulgou imagens de um pequeno número de palestinos se preparando para seguir do Egito até Gaza. As imagens também mostram várias ambulâncias que aguardavam para receber pacientes que saíam da faixa de Gaza. Um funcionário do Crescente Vermelho Egípcio disse à AFP, sob a condição de anonimato, que a abertura da passagem de fronteira vai permitir que pacientes palestinos entrem no Egito e que palestinos bloqueados retornem para Gaza. O governo israelense informou que as passagens seriam retomadas em coordenação com o Egito, com a aprovação das forças de segurança do país, e seriam monitoradas pela missão fronteiriça da União Europeia. Rafah foi tomada pelas forças israelenses há quase 2 anos,
durante a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas e foi reaberta brevemente em 2 de fevereiro para um trânsito limitado. Depois foi novamente fechada por causa da guerra no Oriente Médio. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos diz que a China não pretende invadir Taiwan no ano que vem, mas que os militares chineses devem assumir o controle da ilha sem o uso da força. A China não planeja invadir Taiwan em 2027, mas busca assumir o controle da ilha sem recorrer à força. É o que aponta um relatório anual de inteligência dos Estados Unidos. O relatório de avaliação anual de ameaças mostra que a comunidade de inteligência considera que os dirigentes chineses não têm atualmente a previsão de executar uma invasão de Taiwan em 2027, nem contam com um calendário fixo para obter a unificação. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China reforçou nesta quinta-feira que a questão de Taiwan é um assunto interno da China e pediu ao governo dos Estados Unidos que pare de alimentar a teoria de ameaça. Os Estados Unidos devem respeitar o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos sino-americanos e falar e agir com cautela sobre a questão de Taiwan. Ao mesmo tempo, as agências e indivíduos relevantes dos Estados Unidos devem abandonar o viés ideológico e o pensamento de soma zero da Guerra Fria, corrigir sua compreensão da China e parar de alimentar a teoria da ameaça chinesa. No ano passado, funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos apontaram 2027 como o possível ano de um ataque, mas a comunidade de inteligência apresenta agora uma análise mais ponderada da situação. O governo chinês, que considera Taiwan parte de seu território, intensificou nos últimos anos a pressão militar sobre a ilha de governo autônomo. Na Suíça, uma pessoa morreu após a queda de um teleférico em uma estação de esqui. Os ventos fortes podem ter provocado o acidente. Uma pessoa morreu em uma estação de esqui nos Alpes suíços após um teleférico despencar de uma montanha. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a cabine danificada após a queda. De acordo com a polícia, havia uma pessoa na gôndola no momento do acidente que sofreu lesões fatais. A nacionalidade e a idade da vítima não foram reveladas. A imprensa local citou os ventos fortes como uma das prováveis causas do acidente. Com ventos a 40 km por hora, é disparado um alarme para esse tipo de teleférico. Ao atingir esta velocidade, a equipe fica em alerta máximo. E quando chega a 60 km por hora, outro alarme de vento é disparado, exigindo que o sistema pare. O Serviço de Meteorologia da Suíça indicou que foram registrados ventos de até 93 km por hora na região no momento do acidente. As forças de segurança informaram que iniciaram as investigações, mas não comentaram sobre uma possível causa. E no próximo bloco, 2 crianças morrem tentando fugir de incêndio em Recife e a prisão de suspeitos de roubos a joalherias em centros comerciais. Uma operação das autoridades do Rio de Janeiro deixou 8 mortos. O traficante Cláudio Augusto, um dos chefes mais influentes do Comando Vermelho, está entre os mortos. Pelo menos 8 pessoas, incluindo um dos traficantes mais procurados do Brasil, foram mortas em uma operação policial no Rio de Janeiro. Cerca de 150 membros do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foram mobilizados desde a madrugada em várias favelas do bairro de Santa Teresa, na zona central da cidade. Durante os confrontos, o traficante Cláudio Augusto dos Santos, de 55 anos, conhecido como Giló dos Prazeres, foi morto no Morro dos Prazeres. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso tinha pelo menos 8 mandados de prisão em aberto e era a figura-chave do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. Outros 6 suspeitos foram mortos pelas forças de segurança. A polícia afirmou que a 8ª vítima era um morador local que foi feito refém junto com sua companheira pelos traficantes. Em represália à operação policial, um ônibus foi incendiado em uma avenida do centro da cidade e barricadas foram erguidas com outros veículos. As autoridades atribuíram essas ações a membros do Comando Vermelho. O motorista do veículo que pegou fogo relatou como os criminosos agiram e o desespero no momento do incidente. Estava parado, o trânsito estava parado. Eles entraram, pediram para me tirar os passageiros e tacaram fogo. Foi muito rápido mesmo, muito rápido.
Pô, a sensação é horrível. Deus que me perdoe, não desejo isso pra ninguém mesmo. É muito ruim, meu, muito ruim mesmo. É um desespero só, mano. A ação policial ocorre 5 meses após a mega operação mais sangrenta da história do Brasil. Em 28 de outubro, uma grande batida nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, deixou pelo menos 117 suspeitos de crimes e 4 policiais mortos. 2 crianças morreram na madrugada de hoje tentando escapar de um incêndio na zona oeste de Recife. Os 2 irmãos, um de 9 e outro de 11 anos, foram encontrados sem vida, sentados na grade de uma janela. O incêndio começou por volta das 3 horas da madrugada e, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas aparentemente começaram próximo à porta do quarto das crianças. O Corpo de Bombeiros também confirmou 3 feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital da Restauração, no centro do Recife. Os irmãos de 9 e 11 anos tentaram escapar pela janela, mas morreram sentados na grade que protege o cômodo. Segundo o síndico do prédio, Hélio Ribeiro, o apartamento tinha muitos equipamentos eletrônicos e que isso pode ter agravado o incêndio. Ele afirmou ainda que o morador é acumulador de materiais, como eletrodomésticos. De acordo com o perito André Amaral, o local é totalmente irregular, cheio de entulho. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio. A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu 3 suspeitos de um grupo conhecido por furtar joalherias em centros comerciais de vários estados. O prejuízo causado do grupo é estimado em 26 milhões de reais. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio das polícias de Goiás e do Distrito Federal. Os mandados de prisão e busca e apreensão aconteceram após a investigação sobre um furto em um shopping da Grande Vitória. No dia 21 de fevereiro, 2 lojas foram invadidas e furtadas, com prejuízos estimados em R$330 mil. A polícia informou que o grupo usava um equipamento conhecido como Chapolin, capaz de clonar o controle utilizado para abrir as portas eletrônicas das lojas. Os 3 presos foram identificados como Cauí Felipe Nascimento, de 19 anos, Amanda Lorena Tavares, de 24, e Ingrid Nayara Moraes, de 28 anos. Os investigados vão responder por furto qualificado e organização criminosa. A seguir, Palmeiras e São Paulo dividem liderança após derrota tricolor no Campeonato Brasileiro. E a Finlândia segue como o país mais feliz do mundo. Cientistas da Universidade de Manchester descobriram uma nova partícula subatômica. A expectativa agora é saber mais informações sobre o comportamento da mecânica quântica. XCC+. Este foi o nome escolhido para batizar a nova partícula descoberta por físicos do laboratório europeu CERN. A expectativa dos cientistas é que a partícula, que é similar a um próton, mas 4 vezes mais pesada, revele mais sobre o comportamento estranho da mecânica quântica. De acordo com um porta-voz, esta é a 80ª partícula identificada até agora pelo mais poderoso acelerador de partículas do mundo, mas a primeira desde a conclusão das atualizações do detector LHCb em 2023. A fonte acrescentou que o resultado vai ajudar os teóricos a testarem modelos de cromodinâmica quântica, a teoria da interação forte, entre outras questões. A XCC+ tem uma expectativa de vida 6 vezes menor que sua antecessora, identificada em 2017, tornando-a ainda mais difícil de detectar. O Grande Colisor de Hadrons do CERN é um anel acelerador de prótons com 27 km de extensão e situado 100 metros abaixo da superfície, entre a França e a Suíça. Sua descoberta mais famosa foi a da existência do bóson de Higgs, conhecida como partícula de Deus em 2012. A Organização Europeia para a Investigação Nuclear, nome completo do CERN, planeja construir um acelerador de partículas ainda maior, o colisor circular futuro, para continuar explorando os mistérios do universo. O bloqueio parcial da internet na capital da Rússia trouxe angústias à população e começou a afetar quem mais precisa do serviço, os trabalhadores. A cidade de Moscou foi por muito tempo pioneira na Europa em termos de desenvolvimento digital e conectividade, destacando-se em diversas ocasiões em rankings internacionais. Mas as autoridades fazem bloqueios de internet móvel e alegam que a medida tem o objetivo de proteger os cidadãos russos de ataques ucranianos. As dificuldades também afetam os aplicativos de mensagens.
O WhatsApp e o Telegram estão praticamente inutilizáveis em celulares sem VPN em Moscou e em muitas outras regiões. Muitos cidadãos consideram a situação como um retrocesso. Parece que fomos teletransportados 20 anos para o passado. Estou ansiosa porque é um retrocesso em termos de progresso. Embora entendamos que tudo isso seja em nome da segurança, a situação toma um rumo diferente, porque quando você se encontra de repente no centro da cidade e percebe que não pode nem ligar para casa ou mandar uma mensagem dizendo que está bem, é perturbador. A situação é ainda mais difícil para quem precisa de tecnologia para trabalhar. Alguns clientes solicitam táxis por meio de familiares ou conhecidos que moram em bairros onde a internet funciona, mas ao chegar ao local, o taxista muitas vezes não consegue localizar o passageiro devido à falta de conexão. É difícil trabalhar sem internet, não consigo ver o ponto B para onde preciso ir, fica tudo confuso, a rota não carrega. Por causa disso, os passageiros às vezes ficam insatisfeitos e o trabalho acaba sendo muito difícil. O bloqueio dificulta a vida de muitos profissionais. As pessoas se perdem, não consigo falar com elas, ficam esperando minha ligação e ficam nervosas. Basicamente, sem internet é como se eu não tivesse mãos. De acordo com a imprensa russa, as vendas de mapas de papel dispararam nos primeiros dias do bloqueio, no início de março, na plataforma online Wildberries. 4 anos após o início da ofensiva russa em larga escala na Ucrânia, o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmou que essas medidas de resposta tecnológica são necessárias para garantir a segurança dos cidadãos. Segundo ele, Kiev utiliza métodos cada vez mais sofisticados para seus ataques realizados com drones, alguns deles conectados à internet. O governo ainda permite que alguns sites continuem operando como os pertencentes a serviços estatais ou o MAX, o aplicativo nacional de mensagens, criticado por alguns, que temem que se torne uma poderosa ferramenta de vigilância. As tentativas de organizar protestos contra o bloqueio da internet foram limitadas e rapidamente reprimidas pelas autoridades no final de fevereiro e início de março, como costuma acontecer na Rússia. A Federação Iraniana de Futebol iniciou conversas com a FIFA para realocar os jogos da seleção para o México ou o Canadá durante a Copa do Mundo. O Irã vai boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo de futebol. Foi o que afirmou o presidente da Federação Iraniana em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars. De acordo com o calendário, o Irã deve disputar as partidas da fase de grupo em território americano, mas a Federação Iraniana afirmou que iniciou conversas com a FIFA sobre a possibilidade de realocar seus jogos para outro país sede. A entidade máxima do futebol mundial tem mantido até agora que o cronograma do torneio não será alterado. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou na terça-feira que seu país está preparado para sediar as partidas da primeira fase do Irã, se necessário, devido ao conflito no Oriente Médio. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou inicialmente que o presidente americano Donald Trump havia dado garantias de que a seleção iraniana continuaria sendo bem-vinda. No entanto, o republicano desencadeou uma onda de críticas há uma semana ao declarar que a seleção do Irã não deveria viajar para o torneio por sua própria vida e segurança. Teherã respondeu que ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo. A Embaixada da República Islâmica no México denunciou na segunda-feira a falta de cooperação do governo dos Estados Unidos na emissão de vistos e na prestação de apoio logístico à delegação iraniana para o torneio. E o São Paulo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Quem aproveitou isso foi o Palmeiras, que retomou a liderança. O Palmeiras recebeu o Botafogo e venceu por 2-1. Alan abriu o placar aos 9 minutos de partida. No segundo tempo, João Arias recebeu livre de marcação, avançou e fez um golaço. O Botafogo ensaiou uma reação com Danilo, mas foi só. Placar final 2-1. Quem entrou em campo buscando manter a invencibilidade e a liderança foi o São Paulo. Mas o time não jogou bem e acabou perdendo para o Atlético Mineiro na Arena MRV. O gol da vitória do Galo foi marcado por Ivan Roman, de cabeça. E após a derrota para o Internacional, o Santos demitiu o treinador Vojvoda na madrugada desta quinta-feira. E pela manhã anunciou a contratação de Cuca. O
O novo treinador deve ficar no clube da Baixada Santista até o final deste ano. Daqui a pouco tem mais Brasileirão. O Flamengo recebe o Remo no estádio do Maracanã às 8 horas e mais tarde a Chapecoense recebe o Corinthians. A partida começa às 9h30. Amanhã a gente traz os resultados. E a Finlândia foi eleita pelo 9º ano seguido o país mais feliz do mundo. Já o Brasil aparece na 32ª posição nesse ranking. Pelo 9º ano seguido, a Finlândia lidera o relatório mundial da felicidade da ONU. A escuridão, o frio, o desemprego recorde e os cortes no sistema de proteção social não foram suficientes para abalar uma média de 7,76 em 10 pontos possíveis no índice. Temos uma natureza intocada e a tranquilidade e a paz aqui são provavelmente o nosso trunfo, o motivo pelo qual é tão bom viver aqui. Na minha opinião, a Finlândia é o país mais feliz do mundo porque temos um sistema de ensino de alta qualidade e uma base sólida para construir um tipo diferente de futuro. Há muitas oportunidades aqui e estamos perto da Europa, o que nos traz influências realmente boas e positivas. O índice de felicidade, baseado em uma média de 3 anos, considera 6 fatores: PIB per capita, expectativa de vida saudável, assistência social, liberdade de escolha, generosidade e percepção de corrupção. Outros países nórdicos também ocupam as primeiras posições. Em segundo vem a Islândia, seguida da Dinamarca, em quinto Suécia e em sexto a Noruega. A Costa Rica é a intrusa na 4ª posição do ranking, o melhor resultado para um país latino-americano no relatório, única nação da região no top 10. O Brasil ficou em 32º lugar. Entre os 147 países incluídos, o menor nível de satisfação com a vida foi encontrado no Afeganistão, cujo governo talibã, que retomou o poder em 2021, tem sido acusado de violações de direitos humanos e de discriminação de gênero contra as mulheres. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.